Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a professora Andréa Pedroso e juntos vamos caminhar no mundo maravilhoso das plantas. Sim, para você que está chegando agora de paraquedas, veio pelo título dessa aula, que é o Botaniquês na Prática. Eu vou te ensinar, eu vou traduzir essa linguagem técnica, essa linguagem científica para a vida real, não é mesmo? Todo mundo fica desesperado, todo mundo começa a fugir, não querer aprender sobre isso, mas precisa aprender. E estudar e decorar para a véspera fica muito mais difícil. Então, o que eu me proponho aqui com vocês? A mostrar exatamente todo esse mundo novo que é o botaniquês, que tem uma linguagem própria, com os nomes na prática. Nós vamos utilizar principalmente as plantas que estão ao nosso redor para poder entender muito mais fácil. Então, essa é a aula 69. Vocês não vão achar praticamente as outras aulas, porque eu estava no Instagram, né? Há 69 semanas, a 68, né? Que hoje é 69, há 68 semanas dando aulas semanais pontuais para aprendermos um pouco mais sobre esse mundo das plantas. Então, vamos diminuir aqui um pouquinho a tela. Vou compartilhar com vocês o meu quadro. O meu quadro, olha só. Então, para quem está chegando, olha só, eu sou a professora Andréa Pedroso, sou bióloga, mestre e doutora em biodiversidade vegetal e meio ambiente aqui pelo Instituto de Botânica de São Paulo. Moro aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e eu tô lá, ó, no Instagram, tá vendo aqui, ó, no Biodiversidade em Fatias. Você aproveita, ó, deixa eu escrever aqui, Biodiversidade em Fatias. Você aproveita e já vai lá também me seguir, porque nos stories, nos reels, eu vou mostrando diariamente as coisas que eu vou encontrando no caminho, as plantas que eu encontro, os livros que eu indico, as estruturas, dúvidas, perguntas de aluno, metodologia para você poder estudar, independente se você é aluno, se você é professor e se você é amante das plantas. Se você precisa, quando você vai ler um livro ou mesmo uma revista técnica do assunto e não entende o nome das estruturas em si dos vegetais, aqui é um excelente lugar. Aliás, excelente não, aqui é o lugar perfeito para você aprender, porque eu vou te ajudar a traduzir todos esses nomes. Então, o botaniquês na prática. Afinal, lá, o tema da nossa aula hoje, ó, o botaniquês na prática, que é o que? Nós vamos traduzir a nomenclatura de quem, hein? A nomenclatura de quem? A nomenclatura talvez de uma estrutura que o pessoal mais ama, que talvez ache que somente por causa disso que é planta, que é a nomenclatura das flores, tá bom? As flores. Quando a gente pega a flor na mão, tem um nome que a gente fala, é a morfologia, aqui ó, a morfologia, que é o estudo da forma, como eu consigo olhar a olho nu e identificar cada uma das estruturas. Mas você pode falar para mim assim, poxa vida, Andréia, isso não é tão difícil, a gente está acostumado, olha, tem pétala, as pétalas coloridas, tem sépalas todas. Isso a gente está acostumada a enxergar, mas temos aí, vamos chutar assim por cima, pouquinho mais de 300 mil plantas com flores, e cada uma tem uma estrutura e uma organização diferente dessas estruturas. Então não é aquele padrão que a gente bate o olho quando coloca assim, olha, super fácil, olha essa aqui, ó, bato o olho, todas essas florzinhas vão ser assim. Eu tenho lá, ó, vamos nomear, vamos conhecer essas estruturas. Olha só, nós temos sépalas,
né? A planta, a flor, ela é constituída pelos verticilos florais. Esses verticilos florais são estruturas que compõem o órgão que é a flor. Então, olha só, nós temos as sépalas, que um conjunto de sépalas a gente fala que é cálice. Sim, vamos colocar lá? Olha lá. Então, eu tenho aqui os verticilos florais. Eu tenho o cálice, que é o conjunto das sépalas, que estão justamente para quê, hein, pessoal? Estão ali para proteger a parte reprodutiva da planta. As sépalas, o cálice em si, é um verticilo que ele tá ali, que não é reprodutivo. Ele tá ali como uma estrutura de proteção. Olha só, ele tá de uma estrutura de proteção. Depois nós temos as pétalas. Essas pétalas, como a gente chama essas pétalas, o conjunto de pétalas? Corola. Vamos lá? Corola, conjunto das pétalas. Agora, elas estão ali para qual função? Super vermelha, chamativa. Que ela tá, ó? Vem cá, vem aqui, insetinho, vem aqui, animalzinho, qualquer outro, porque eu preciso atrair esse animal para fazer o quê? A polinização. E a polinização, o que é? Deixar os descendentes para o futuro. Sim, ele vai pegar ali e vai deixar os descendentes para o futuro. Justamente na parte reprodutiva, na parte fértil, que compõe o órgão que é a flor. Então, eu tenho a parte masculina, ó, que são os estames, tá vendo? Ó, esse cabinho preto com a pontinha amarela, ó. O cabinho preto a gente chama de filete e a parte amarela, a antera, onde estão os grãos de pólen. Isso tudo é a parte masculina, e a parte masculina a gente chama de como? Opa! Chama como androceu. O androceu, que é a parte masculina, é composta pelos estames. E os estames nada são do que filete mais antera, né? E a feminina? E a feminina, olha só. Essa outra garrafinha aqui, ó, azul. Eu tenho quem desses carpelos aqui? Os carpelos que formam a estrutura feminina, ó. A tampinha ali, ó, a borda do carpelo, olha só, a gente chama de estigma. O que liga, o que une o estigma até a base é quem? O estilete. E essa base aqui, ó, ela é uma porção dilatada, ela é um pouquinho mais inchada, mais gordinha, que é o ovário. E dentro do ovário eu tenho os óvulos. Tudo isso faz parte da estrutura reprodutiva feminina, que é o gineceu. Então, vamos lá. Tá vendo? Gineceu. Que vamos colocar aqui com os carpelos, que é formado pelo quê? Pelo estigma, mais o estilete, mais o ovário, e dentro do ovário, os óvulos. Os gametas que vão formar o óvulo não é o gameta feminino da planta, tá? O gameta feminino da planta a gente chama de oosfera, tá? E nem o grão de pólen é o gameta masculino. O gameta masculino são os núcleos espermáticos. Mas isso é assunto para uma aula sobre fecundação de angiospermas, que são justamente o grupo de plantas que a gente está estudando, que são o grupo das plantas que tem a novidade evolutiva, que é a flor, tá? Bom, dito toda essa nomenclatura, você bate o olho aqui
Fica fácil de achar, né? Então eu tenho as sépalas, que são mais externas, depois as pétalas, depois o androceu e por último, e não tão talvez importante, não tem nenhum mais ou menos importante, o gineceu. Então fica essa distribuição, fica a grande maioria, vamos chutar aí, 99% das plantas vão ter essa distribuição. Algumas plantas não vão ter todos os verticilos, outras vão ter todos os verticilos, tá? Então, isso aqui, ó, esse desenho, esse esquema que vocês estão vendo, belíssimo, é um modelo didático. Só que aí, o que acontece? Você vem para a vida real. Você vem para a vida real e dá de cara com isso aqui. Olha que coisa linda. Você dá de cara com isso. E aí você começa, pelo que a Andrea falou para mim, então aqui eu tenho uma flor, mais uma flor, mas isso aqui não é pétala, onde que tá a pétala? Você percebe que não adianta o conteúdo se você não coloca na prática. Vamos olhar na próxima imagem aqui, ela um pouquinho mais detalhada. Eu tenho essas folhas coloridas, modificadas, que ficam ali, meio não, né? Elas ficam protegendo as pequenas flores. Olha, eu tenho 3 florzinhas aqui. Vocês sabem quem que é essa planta, né? Essa planta aqui é a primavera. A primavera. O pessoal também conhece ela como Três Marias, né? Então, como eu vou pegar essa flor agora e nomear igual que a gente colocou aqui, né? Aliás, olha só, isso aqui, o que eu quero que vocês façam é a construção de um glossário. A construção de um glossário. Os meus alunos que fazem parte dos meus cursos e da minha mentoria, eles têm isso disponibilizado, que é o glossário, que é o Botaniquês, que você vai criar o seu dicionário. Você vai colocar essas palavras, você vai definir o que é e você vai preencher com fotos ou com desenhos e ilustrações. Então, só nesse intervalo, nesse pouquinho tempo que eu tô aqui com vocês, olha quantas palavras novas que vocês já devem colocar no seu dia a dia. Olha só, morfologia, verticilo, cálice, sépala, corola, pétala, androceu, estame, filete, antera, gineceu, carpelo, estigma, estilete, ovário e óvulos. Olha quantas palavras novas. Já dá para dar o pequeno pontapé inicial e fazer o seu glossário. Isso é o grande objetivo, gente. É o grande objetivo. Agora, vamos lá na prática? Vamos colocar aqui a foto de novo? Tô com ela aqui. Pega o caderno, né? Aliás, já devia estar anotando tudo isso, não? Para ficar fácil, ó, guardar na memória. Observando a imagem e escrevendo, né? Quando a gente faz isso aqui, ó, vamos olhar com os olhos treinados. Então, eu consigo ver que eu tenho 3 flores, né? Então, se eu tenho mais do que uma flor, essas flores estão juntas, agrupadas. Então, eu tenho uma inflorescência. Essas pétalas que não são pétalas por causa da cor, que estão ali para proteger essas folhas modificadas, a gente chama de brácteas. Vocês viram que na primeira imagem ela era laranja, olha só, ela tem essa variação, ela tem a variação. E nas que aqui a gente está analisando na foto, elas são de coloração pink. Então, olha só, eu tenho essa variedade de cores, tem branca também,
tem mais amarelinha. Aí, onde você mora, você já reparou nisso? Quais cores que tem? Escreve aqui para mim embaixo. Então, essa é o que a gente está analisando. Agora, a parte prática, quando a gente vai olhar e identificar as estruturas, a gente faz uma secção. Nós vamos cortar, nós vamos dissecar. Dissecar ao longo do órgão, né? A flor é um órgão. Quando eu faço essa secção aqui, ó, ao longo do órgão, tá vendo? Eu cortei a flor longitudinalmente, daí eu consigo enxergar essas estruturas. E aí, o que eu vejo? Eu bato o olho e vejo aqui o que? Nossa, olha aqui, vamos pegar essa imagem. Vou pegar essa imagem aqui, vou até diminuir ela de tamanho. Opa, vou diminuir ela um pouquinho de tamanho para vocês verem. E vou colocar essa junto também, ó. Opa. Ops, Andréia, deixa eu colocar aqui. E essa aqui. Poxa vida, olha como é bem diferente do que a gente está acostumado nos livros didáticos. Isso ninguém te mostra, né? Isso ninguém pega na sua mão e fala assim, olha como é que é desse jeitinho. Não. Aqui é completamente diferente. Você está procurando o quê? Você está procurando sépala, você está procurando pétala, depois você está procurando androceu e gineceu. O que você acha aqui? Aqui você vai encontrar só sépala. A sépala, pétala não tem. E como você acha? Você vai buscar na literatura. Eu vou te ensinar a buscar na literatura. Quando a gente abre aqui, ó, essa tese, essa dissertação de mestrado. Vamos abrir aqui a dissertação. A dissertação do Bruno, olha só, a dissertação aqui do Bruno que trabalhou com isso, com as primaveras, olha só, as bougainvillas. Na descrição, o que a gente vem aqui, ó? A ausência da corola verdadeira. Então, eu não tenho pétalas. Não tenho pétalas, olha só, as flores são desprovidas de pétalas. Sim, elas são formadas por sépalas unidas. Essas sépalas unidas é o que a gente está enxergando aqui, ó. Isso aqui, esse tubinho, um cálice, como se fosse um copinho mesmo. São as sépalas unidas. E aqui, olha só, nesse desenho original, didático, bonito, que a gente mostra, olha aqui, ó, olha só, eu tenho a parte masculina bem abaixo da feminina. Quando eu olho aqui, é o oposto. O feminino tá lá embaixo, olha só, bem mais embaixo, e o masculino tá lá em cima. Tá lá em cima. Então, eu consigo olhar e identificar, olha, então isso aqui, ó, esse tantinho amarelo, depois esse cabo, ó, o tantinho amarelo que é a antera, depois o cabo, o filete. Eu tenho aqui, ó, tô vendo 1, 2, 3, 4. E depois lá para baixo, eu tenho a parte feminina. Olha como é diferente, olha o estigma daqui do que eu encontro no dia a dia, é completamente diferente do que eu encontrei no meu livro didático. Não é? Olha essas diferenças, olha o ovário dilatado, o estilete, olha que pequenininho, olha, e aqui como ele é bem maior. Então você percebe que quando você vai e bate os olhos no que você observa no dia a dia, ele é bem diferente, né? Por isso que te dá essa insegurança. Então, acredito que agora você, fazendo essa comparação entre o que está no didático, o que está no seu dia a dia, que está ali no seu redor, e mais a base da construção do seu glossário e de como você acha esses artigos, esses livros que te dão o caminho das descrições, não fica muito mais fácil? É muito melhor você
colocar montar as suas aulas, ou mesmo entender isso para fazer a prova, ou no seu dia a dia. Se você for, por exemplo, um artesão, tem alguns alunos que são artesãos, para fazer ser sutil, ser mais perfeito na hora de montar a sua flor. Ela só, olha a forma dela, que diferente. Olha como ela tem essa diversidade. Eu tenho aqui, olha, eu não tenho todos os verticilos e tá tudo bem, não é? Enfim, gente, isso é apenas um toque da morfologia floral. Temos aí 417 famílias botânicas que só tem flor, que são as angiospermas, e tem uma variedade gigante para você poder encontrar o nome de cada uma dessas estruturas. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham anotado, que tenham dado o like aqui, se inscrito no canal, visto que existe um padrão, mas desse padrão a gente tem a diversidade, e isso é o que é o mais bonito, tá bom? Eu encontro vocês semana que vem para a aula número 70. Aproveita, vai lá no Instagram, já segue, vai me dizer o que você achou dessa aula, o que você gostou, o que pode mudar. Se você quer entrar e vir para o meu curso do Descobrindo a Botânica e sim encontrar na prática essas maravilhas e aprender todos esses nomes e identificar cada uma das suas estruturas. Muito obrigada a todos vocês e até mais!